Vamos configurar no dataset ODBC. Para isso eu tenho que apontar para um arquivo que será aberto, ou seja, para a minha fonte de dados ODBC. Então, eu vou em Control Panel, Performance Maintenance, Administrative Tools e Data Source ODBC. Então, Data Source, aqui nessa aba System DSN, eu já configurei de antemão uma base de dados baseada no Axis, no caso chamado de Lab Data. Se eu verificar as configurações, veja, ele está apontando para um arquivo de exemplo, exemplo_odbc.mdb, onde eu criei lá duas colunas, uma coluna para tempo e outra coluna com os valores. Ok? Então essa vai ser minha fonte de dados. Vamos agora adicionar um dataset ODBC. Clico duas vezes no Trend. Seleciono ODBC. New. Vamos colocar aqui um exemplo. Dataset ODBC. Seleciono a minha fonte de dados. No caso, eu tinha criado uma fonte de dados chamada Lab Data. Nesse espaço nós vamos criar uma consulta SQL, no caso, uma consulta na nossa base de dados dos valores esperados. Então, vamos colocar a seguinte expressão: select, a partir da table 1, ou seja, o nome da minha tabela, dentro daquele arquivo contido nessa fonte de dados, table 1, where table 1.py timestamp, py timestamp maior. No caso aqui eu vou colocar algo chamado placeholder, ou seja, para que eu não tenha que ficar construindo várias consultas, toda vez que eu desejar mudar a minha faixa de consulta, no caso table1.py timestamp, eu estou fazendo uma consulta baseada no timestamp dos meus dados. Para que eu não tenha que ficar alterando toda vez a consulta no momento que eu quiser alterar o range, então eu vou deixar esse placeholder posicionado aqui. Então eu vou criar uma faixa de consulta and table1.py timestamp menor que o outro placeholder. Veja que agora apareceu esse botão, ele foi habilitado, porque agora eu vou dizer o que é cada um desses pontos de interrogação. Então, no caso, o primeiro ponto de interrogação, eu quero que seja meu start time, set, e o segundo ponto de interrogação, end time, set. Clico OK. E agora eu digo qual o valor que eu quero plotar no gráfico. Nessa tabela existem somente duas colunas, uma coluna com timestamp e outra com valores. Eu vou selecionar PyValue, essa é a coluna que eu quero plotar. Então eu estou selecionando todos os valores da coluna PyValue a partir da tabela 1. Tabela 1 é a tabela contida então nessa data source, onde a coluna PyTimestamp da tabela 1 é maior do que o start time e menor do que o end time. Ok? E clico OK. Pronto, eu tenho plotado agora os dados contidos a partir do meu dataset, da minha base de dados ODBC.